Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero fazer um atalho para revelar quem que é a besta de Apocalipse. É claro que eu vou estar linkando outros vídeos para vocês poderem ver juntamente com esse, mas eu vou mostrar como se estudar Apocalipse. Eu vou fazer uma leitura de uma profecia que ela está toda bloqueada e eu vou dar a senha para você desbloquear essa profecia. E você vai ver de maneira rápida quem que é a besta de Apocalipse. Então a gente pode abrir em Apocalipse 19, aí João fala: "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, o seu nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo quem pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso." Olha, essa é uma profecia que está toda bloqueada. É claro que eu fiz uma leitura, mas teria que explicar ela. E tem mais ainda para baixo, eu quero resumir. É uma profecia que está bloqueada, você pode virar Apocalipse de ponta cabeça, pode memorizar ele todo na cabeça. Se você não lê os profetas, essa é uma profecia bloqueada. E eu vou dar a senha dela agora. Os seus olhos eram como chama de fogo. Apontou para Daniel 10. Se você não ir em Daniel 10 e não entender o que está acontecendo em Daniel 10, você não vai entender isso daqui. Aí fala, logo após ter falado que os seus olhos eram como chama de fogo, fala: "E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue." Por que essa informação está aqui? Não é aleatória. Não é por acaso, não é para você ficar imaginando coisa. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. O nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e ao seu exército." O que estava montado no cavalo é o ancião de dias, é Cristo que apareceu em Daniel 10. Então essa besta, que é o 8º rei, ela estava preparada com os reis da terra, com as nações, para batalhar contra aquele que estava no cavalo. Mas aqui é interessante notar que a profecia toda está sendo remontada de uma maneira que ela está bloqueada. E você só consegue desbloquear ela quando você tem as senhas. E as senhas são os versos idênticos que estão aqui, vão aparecer nos profetas, mas não é só isso. Essa é uma parte da senha. Imagine uma senha com 4 códigos. Quando você vê um verso aqui em Apocalipse e enxerga o verso idêntico no profeta, assim e assim, você tem um código já. Mas aí você precisa do segundo código. O segundo código, para você desbloquear a porta da revelação, seria então, eu preciso do contexto de Apocalipse geral. Você já tem. Você já tem o segundo código. Mas tem o terceiro e o quarto código. Então você vai no profeta e você analisa o contexto do profeta, né? O contexto do verso. Todo verso ele tem um contexto. Então você tem que olhar para o contexto do profeta. Então você já tem o primeiro, segundo e o terceiro código da senha. Quando você encontrar o quarto código, você desbloqueia a profecia. E o quarto código é você pegar o contexto do profeta, analisar com o contexto de Apocalipse e comparar o contexto histórico com o futuro, com a profecia bloqueada. E aí você tem os quatro números da senha e desbloqueia a profecia. Entendeu? Em um outro vídeo eu explico isso direitinho. É uma maneira simbólica que eu encontrei para mostrar como você desbloqueia as profecias. Se você apenas encontrar um verso aqui em Apocalipse e um verso igual no profeta, você não desbloqueou a profecia. Você viu alguma coisa, um paralelo. Mas ainda tem coisas para você entender. Então por isso que eu bolei essa senha de 4 números para você desbloquear a porta da revelação. Então, aonde vai aparecer, para você saber quem que é a besta, aonde vai aparecer
um personagem com as vestes salpicadas de sangue. Porque quando você não tem essa senha, a única opção que a pessoa tem, eu vou falar isso porque eu já imaginei isso, a única opção que a pessoa tem é imaginar que esse sangue nas vestes de Jesus, aqui, é o sangue com que ele derramou pela igreja, alguma coisa semelhante a isso, mas não é isso que a profecia está falando. Vamos em Isaías 63. Aqui em Isaías 63, nós vamos encontrar os 4 códigos da senha para desbloquear a profecia completamente. Porque nós vamos encontrar o mesmo verso, um código, né? Nós vamos encontrar o mesmo verso. Nós meditamos naquele contexto de Apocalipse, é o segundo código. Vamos meditar no contexto do profeta, é o terceiro código. E vamos fazer a soma do contexto histórico para do contexto histórico, que é profético, né? Para o contexto do futuro, de Apocalipse, e desbloqueamos a profecia. Uma coisa clara. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom? De Bosra, né? Com vestiduras tintas de escarlate. Alguém está vindo da terra de Edom. Por que Edom? Uma pergunta, né? Com pergunta correta, você abre portas para receber respostas corretas. Pergunta inteligente, resposta inteligente. Por que Edom? Dentre tantas pessoas e nações, por que Edom? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Pergunta. Vem a resposta. Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está... Aí outra pergunta. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daquele que pisa no lagar? Vai desbloquear toda a profecia de Apocalipse, no sentido da besta. Vem a resposta. Eu sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira. Em Apocalipse você vê qual que é o tempo da ira de Deus. E os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. O sangue de quem? Dos inimigos de Deus. Mas ele está vindo da terra de Edom. E manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Os meus remidos são homens de todas as gerações, homens que morreram em Cristo, estavam dormindo em Cristo, homens que vão estar vivos, todos eles chegaram no dia da expiação, que é chamado de dia da redenção, que é também chamado de dia da remissão. Os meus remidos, todos vão ressuscitar diante de Cristo, não precisando mais de expiação pelos pecados, uma vez que nós vamos ter um corpo glorificado. Continuando no verso 5. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, tudo debaixo dos pés, está vendo? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Se você continua lendo, claro que vai ter mais revelação, mas agora vamos voltar em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, foi revelada uma visão para João, em que Jesus estava com os olhos como chama de fogo, e isso também representa a ira de Deus, os olhos como chama de fogo, linkando com Daniel 10, mostrando o final das 70 semanas. E nesse contexto, a besta estava preparada para batalhar. Aí você pode ver que as vestes desse personagem que é revelado como Cristo, as suas vestes estavam salpicadas de sangue, e a gente não sabe aqui em Apocalipse de onde está vindo o sangue, quem que é a besta, mas agora, com as 4 senhas, você consegue abrir a porta da revelação e desbloquear toda a profecia. Agora a gente já sabe que esse sangue vem das nações, essas nações estão relacionadas com Edom, e você sabe que Edom está ligado com Ismael,
certo? Edom e Ismael, eles se unificaram. E a besta está relacionada com Edom. Só por esse verso, não precisaria mais duvidar que a besta está relacionada com Edom. Não é só isso. Né? Isso aqui é uma das profecias. Eu vou fazer um outro vídeo, que aí eu vou linkar com esse, e nesse vídeo eu vou mostrar outro texto de Edom relacionado com a besta, diretamente com Apocalipse. Então, hoje eu vou parar por aqui. Ajudem a compartilhar o vídeo, também no joinha, porque isso ajuda. Cada vez que você compartilha o vídeo para uma pessoa, outras pessoas vão acabar vendo o vídeo e vão se interessar muito pela palavra de Deus e pela Escritura. Então, Deus te abençoe. Tomara que você possa compreender tudo isso. Se não compreendeu agora, deixe os comentários e no que eu puder eu vou ajudar, vou responder. Se você não está entendendo agora, você vai entender isso mais para frente. Se você está entendendo agora, já entendeu isso, saiba que tem mais coisas para a gente estudar. Tem mais coisas para a gente somar e acrescentar. Ok? Deus abençoe. Como eu já expliquei nos vídeos, as 2.300 tardes e manhãs, ela é uma profecia menor, ao contrário do que os adventistas falam. Ela é uma profecia menor e ela cabe perfeitamente na metade da última semana, que na verdade é 3 anos e meio. 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias, não são 2.300 anos, isso é pior ainda, mas 2.300 tardes e manhãs está relacionado com a metade da última semana. Outra coisa que é interessante você notar também, que no contexto histórico de Daniel 8, quando você vê um carneiro e um bode lutando, olha só que coisa tremenda, você vai ver um carneiro e um bode lutando, né? Esse carneiro e esse bode, por que Deus quis representar o reino da Pérsia, um carneiro, e o reino da Grécia, que é Javã, filho de Noé, e um bode? Por que um carneiro e um bode? Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. No dia da expiação é usado um carneiro e 2 bodes. E é no santuário que faz a expiação, né? Tem que purificar o santuário. E isso é na sexta festa, uma vez por ano. Você vê que é com um carneiro e com 2 bodes.